Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em paz. E vamos para mais uma aula online, certo? Bom, como vocês viram na aula online passada, eu trabalho uma metodologia para que todo mundo possa entender melhor o conteúdo, para que todo mundo possa visualizar melhor o que está sendo falado dentro da sala de aula. Então, são maneiras de não ficar cansativo para vocês e nem ficar cansativo para mim, porque isso torna a aula mais dinâmica, vai tornando a aula mais exploratória, né? Onde vocês aprendem novos meios de estudar, novos caminhos, e conseguem ir estudando, né, no momento de aula. Vai sendo um pouquinho de aluno, vai sendo um pouquinho de estudante no mesmo período de aula, certo? A aula de hoje é a postura, princípios, papéis, funções e fundamentos da ética no exercício profissional do técnico de enfermagem, certo? Então, essa aula é uma aula bem legal, certo? É para vocês visualizarem vocês futuramente, é para vocês pensarem qual tipo de profissional vocês querem se tornando, né? Que vocês querem modelando dentro desse período de treinamento, dentro desse período de capacitação, que é o curso técnico que vocês estão fazendo. Então, eu espero que com essa aula clarei melhor as ideias de vocês, certo? Então, agora eu vou para a saga de compartilhar a tela, só que eu já sou profissional, porque o professor de vocês é youtuber agora. Deixa eu ver. Foi. Ótimo. Pronto. Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje é postura, princípios, papéis, funções e fundamentos da ética no exercício profissional do técnico de enfermagem, certo? Deixa eu só aumentar a tela. Não foi. Eu vou aumentar agora. Foi. Pronto. Deixa eu só. Pronto. Então, nessa aula de hoje, vocês vão entender melhor como funciona o papel da ética, né? O que é a ética dentro do ser profissional? Como que a ética ela se comporta, ela se compreende no exercício profissional. Então, aqui vai abrir mais portas para vocês entenderem melhor de como funciona a ética nesse momento, tá bom? E vamos lá. Eu preciso que vocês peguem papel e caneta, por favor. Todo mundo sentado, prestando atenção na aula. Ah, professor, de novo, vamos pegar papel e caneta para fazer mapa mental. Não, dessa vez não é mapa mental, certo? Vocês vão fazer uma síntese. Vocês vão sintetizar a informação. E como eu estou mostrando aqui no slide para vocês, essa sintetização, né? Esse sintetizar informação é o quê? São usar poucas palavras, resumir realmente o conteúdo dado dentro desta aula, né? Então, a gente vai abordar a ética na função profissional de vocês, né? No meio profissional, em vocês como profissional. Então, vocês vão extrair daí, vocês vão sumarizar, né? Da ideia de sumário mesmo, de ordenar, de colocar em ordem as ideias, certo? Então, eu trouxe até uma figurazinha aqui, pensando fora da caixinha, e quando trazendo para dentro do encéfalo, né, do mecanismo de pensar da gente, ele consegue organizar as informações para compreender melhor algum assunto, tá certo? Por isso eu dou um tempinho para vocês pegarem o papel, a caneta, para poder essa aula ser bem dinâmica, certo? Espero que vocês me ajudem a pensar, né, junto comigo, mesmo longe, para a gente construir um pensamento juntos, para quando chegar na aula, professor, não vi, professor, não sei do que o senhor está falando, né? Então, vamos ver como eu consigo ajudar vocês nessa aula online, certo? Bom,
Para começar, vamos entender, vamos lembrar daquela aula de introdução à ética que a gente teve no primeiro dia, certo? E aí a gente vai entender um pouquinho do fundamento da ética, né? Do que é a ética, do que ela se fundamenta, de qual o significado dela. Então a gente vai compreender melhor esse termo, tudo bem? E eu preciso que vocês leiam comigo para eu não ficar triste sozinho lendo aqui, tá certo? Vamos lá. Antes de tratar sobre qualquer elemento em que se fundamenta a ética, é necessário entender o que significa o significado do termo. Bom, o que é ética? Né? O termo que a gente usa é: o que é a ética? Vamos pensar. Reflitam no que eu falei dentro da aula, pega as anotações de vocês e coloca ética, né? Lembrem do trabalho que vocês já sumarizaram as ideias, já ordenaram as ideias e colocaram elas em um papel para poder entregar. Então, eu preciso que vocês visualizem o que é a ética, certo? Se quiser me responder daí de casa, me responda, né? Então, só não saia gritando. Então, pensem realmente no significado desse termo, ética. O que eu compreendo como ética? Visualizando a aula anterior e o trabalho passado, certo? Agora, a gente vai ler esse segundo trechozinho desse primeiro slide. Para que se inicie um julgamento, é necessário, antes de tudo, saber que existem questões. Para tratar destas questões, é necessário um pensamento crítico, racional, a partir do qual se estabelecerão os julgamentos, podendo dar origem a novos questionamentos. Que questões são essas que é abordado dentro dessa aula? As questões são as questões do dia a dia, são problemas, são eventos que acontecem no dia a dia e como vocês lidam com esse evento, como vocês lidarão com esse evento, né, futuramente enquanto profissional. Então, vocês têm que passar a pensar racionalmente para que possam resolver esses problemas que aparecerão, né, e refletir com um senso crítico. Ah, de criticar? Não. O senso crítico é como a gente coloca num ser pensativo, né? Num ser capaz de julgar o certo e o errado, né? A crítica muitas vezes nem sempre poderá ser construtiva, mas ela seria o ideal para poder formar uma nova opinião, certo? Então, esse primeiro slide ele é falando realmente sobre isso, sobre esse fundamento da ética, sobre entender o termo, sobre aonde usar a ética, que são nessas questões, nesses eventos que irão acontecer enquanto profissional, são os problemas na assistência, são os problemas na gestão, são os problemas pessoais, são os problemas profissionais interpessoais, né? Então, vai desenvolvendo uma série de questões onde você precisará ter um raciocínio crítico e ser racional para ser resolutivo naquele momento, certo? Espero que tenha ficado bem claro esse primeiro momento, que é realmente entendendo a palavra ética e sua aplicabilidade, certo? Quando vocês irão usar, né? É sempre que eu tenho que usar ética? Ética é um termo que vive dentro da gente ou é uma coisa que a gente escolhe e faz quando quer? Então, esses são questionamentos que vocês têm que se autofazer, né? Para poder visualizar o que é realmente a ética e como vocês utilizarão a partir do conhecimento da mesma, certo? Então, agora eu vou passar para o segundo slide. Bom, entendendo um pouco mais dos fundamentos da ética, eu preciso que vocês entendam que a ética ela não nasceu de uma pessoa pensando, meu Deus do céu, eu preciso criar uma coisa nova, essa coisa chamada de ética. E eu vou inventar que a ética é um preceito teórico do comportamento humano perante a sociedade. Não, não foi assim que existiu, certo? Ela veio a partir de questões filosóficas. Presta atenção nessa primeira seta, abre aí os ouvidos.
A ética está diretamente ligada com a filosofia. A filosofia, ela vem do ato de filosofar, de pensar, né? É tanto que ela se repete. Filosofia, filosofia, né? Por quê? Porque quando eu penso em ética, eu tenho que estruturar um pensamento social coletivo, certo? Um pensamento individual e um pensamento onde eu envolva o meu ser com a coletividade, com as demais pessoas, certo? E quando eu falo de filosofia, né, eu coloquei uma setinha para baixo que liga o racional e o crítico. Essa crítica e esse racional, eles não vão de contra um com o outro. Eles vão se encontrar para trabalhar juntos. É tanto que tem uma outra seta que liga para o homem que, se eu estou pensando em ética, e eu sei que a ética partiu da filosofia, e essa filosofia ela vem a ser crítica, porém racional, logo eu vou estar falando de pessoas, certo? Por quê? Para eu entender melhor o homem, para eu entender melhor a pessoa, eu tenho que ver como ela se comporta num padrão social e como eu me comporto em um padrão social. Será que eu estou fazendo de tudo para que tenha melhor princípios sociais, tenha um melhor desenvolvimento social? Será que eu não estou prejudicando o próximo? Entenderam essa parte de que toda a ética ela parte de um preceito filosófico onde envolve o lado racional da pessoa e o lado crítico para poder juntar as informações, para poder entender aquelas informações, logo eu tenho que ir diretamente para as pessoas, para o homem, para o ser, certo? Por quê? Porque isso envolve funções dentro da sociedade. Por exemplo, eu estou indo em um supermercado e eu sou mal atendido num caixa, né? E eu não sei como partir daquela má educação que aquele caixa está sendo comigo, né? Dizendo que eu não posso passar lá. Um caso fictício. A gente vai no caixa e a moça passa de todo mundo, você esperando lá 10 minutos, 20 minutos, ela chega assim, olha, eu vou encerrar agora, tá? Então, aí você fica muito chateado e vai falar, por que que você não falou antes? Não sei o quê, né? Você não parou, você não foi racional. Você jogou um momento de raiva naquela pessoa e não procurou uma assertiva, não procurou uma coisa que falasse para construir, né? Uma crítica para aquela pessoa onde ela possa melhorar e não derrubar aquela pessoa naquele momento, porque talvez ela não tenha nem o entendimento do que ela esteja fazendo foi errado e foi uma coisa que prejudicou aquela pessoa que estava na fila do caixa. Eu só quero que vocês entendam que toda vida que eu estou falando de ética, eu estou falando sempre de raciocínio e de crítica. E se eu tenho raciocínio, se eu tenho crítica, eu sou um ser humano, homem, pessoa que pensa, certo? Eu não sou um animal e eu não sou uma planta. Eu estou vivo e tenho um reflexo crítico, um reflexo racional e eu posso julgar atitudes, né? E ligar elas, se elas são certas ou se elas são erradas, se elas são adequadas ou se elas são inadequadas, certo? Então vamos para o próximo slide. E como a ética ela é uma ciência ligada à filosofia, o modo de pensar, eu trouxe até essa figurazinha aí que tem uma pessoa pensando, né? Dentro da nossa calota craniana, aqui dentro do nosso ser, né? A gente nem só... Eu brinco muito dizendo que a gente pensa só com a massa encefálica, só com o cérebro, mas não é isso. É muito mais, né? Envolve o lado espiritual que muitas vezes transcende esse conhecimento, né? Científico e envolve vários conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, certo?
Então, o modo de pensar é o modo que você caminha dentro da sociedade, tá bom? E como eu estou falando de ética, e eu estou falando que a ética é uma ciência ligada à filosofia e que eu exerço o meu lado crítico e o meu lado racional, eu tenho que falar que ela é um comportamento moral, né? Então, vamos ler aí esse parágrafo comigo, por favor, né? A ética é a ciência do comportamento moral do homem na sociedade e, como tal, não pode ser entendida racionalmente, a não ser partindo-se de uma concepção filosófica. Foi o que eu acabei de explicar. Como a ética é um estudo, é uma visualização do comportamento moral do homem, ela é uma ciência, e essa ciência é ligada à filosofia, ao ato de filosofar moralmente, certo? Então, eu vou entendendo que existe um comportamento moral social, dentro desse comportamento moral social está ligado à ética, tudo bem? Então, vamos lá passando, né? Dentro da ética, como eu falei, existem as teorias. Essas teorias, ela tem nomes, trabalhamos elas, né? Vimos por cima e agora a gente vai um pouco se aprofundar para entender melhor como é que funcionam essas teorias dentro da sociedade, tudo bem? Bom, a primeira teoria que nós vamos trabalhar é a teoria do relativismo moral. O que é o relativismo moral? Leiam comigo, por favor. O relativista, perdão, moral tende a considerar que bom é aquilo que socialmente é aprovado e mal é aquilo que é socialmente desaprovado em uma determinada cultura. Vamos lá. Antes de entender melhor o que é o relativismo moral, eu vou voltar aqui no primeiro slide para vocês não esquecerem de sumarizar as ideias, de vocês sintetizar as informações, certo? Vocês podem escrever em tópicos, uma bolinha e colocar, por exemplo, fundamentos da ética, o que é a ética, dois pontos, a ética é isso e aquilo. Ponto. Vou para outro lado. A ética é uma ciência ligada à filosofia, onde exerce o lado racional e crítico do homem. Ponto. Né? E isso você está sintetizando as informações, certo? E aí você pode criar tópicos e extrair o principal do relativismo moral e das outras teorias, tudo bem? Então vamos lá. O relativista moral tende a considerar que bom é aquilo socialmente aprovado e mal é aquilo socialmente desaprovado em uma determinada cultura. Por exemplo, em 1932, as mulheres não se vestiam com a roupa que não fosse abaixo do joelho, não se vestiam com roupas muito bem vestidas ao corpo, né? Porque aquilo era desaprovado socialmente, então era visto como mal, né? Como algo errado, né? Então, isso foi se modificando ao longo do tempo, né? Exatamente com que o raciocínio foi melhor, o raciocínio não, com que o entendimento de coletividade, o entendimento da individualidade foi aumentando, esse entendimento gerou que cada um é dono de si próprio. Se cada um não está atentando contra a vida um do outro, aquilo não é fazer mal. Por isso que existe aquele ditado, lembra? Eu não te faço mal e você não me faz mal, né? Então, se eu não te faço mal e tu não me faz mal, nós vivemos bem em sociedade, certo? Então, um princípio não fura o outro, não mexe com outra pessoa, certo? É igual uma briga de trânsito, ou é igual um problema de trânsito, né? Muitas vezes existe uma ultrapassagem, existe um freio muito rápido, muito brusco, uma entrada sem sinalização. Isso, em sociedade que vivemos hoje, é errado, né?
é desaprovada em nossa cultura. Mas não tem gente que faz, né? Talvez essas pessoas não tenham seguindo uma moral social que existe dentro da nossa sociedade, certo? Eu trouxe até uma chartzinha, até uma imagem, com essas duas figuras conversando. Prestem atenção nos elementos visuais que contém essa imagem. Prestem bem atenção. Nesse rapaz, antes da gente ler o que está escrito. Nesse rapaz de boné, existe, eu acho que é uma mosca, né? E aqui pode ser um pepino de chapéu com olhos, né? Alguma coisa assim, lá do México, com certeza. Então, é uma pessoa com seus dois conceitos, com seus dois modos de visualizar a sociedade. Já do outro lado, existe uma coruja com um morcego, com uma abelha, com uma mosca, né? Não sei identificar o que animal é esse, uma espécie nova. E existe esse sininho aqui, esse pincel, né? Esse senhor de bigode, ou nem um senhor, essa coisa aqui de bigode amarelo. E olha o que eles falam um para o outro. Pensem que essas duas figuras que estão do lado desses rapazes, uma aqui desse lado, outra do outro, é o modo que eles pensam. É o raciocínio lógico e o raciocínio crítico. Ou, lógico não, perdão. O raciocínio... Deixa eu voltar aqui, meu Deus. Perdão. É o raciocínio crítico e o raciocínio que tende, como é que eu posso falar para vocês? Em um raciocínio moral, em um raciocínio que entende as regras. Um é o lado crítico e um outro é o lado racional, propriamente dito, né? Um vai pensar diretamente nos problemas da sociedade, nos problemas nas leis, nos comportamentos. O outro vai pensar se tudo aquilo é correto, se tudo aquilo é mesmo necessário, se tendo aquilo é realmente o ideal, ou se precisa ter mais, ou se precisa ter menos. Né? Esse é o lado crítico. O racional diz que tudo existe, que tudo pode ser melhorado, criado mais ainda, mas que tem que ser seguido o que existe hoje. Né? Então, dos dois lados dessas duas figuras, tem outras figuras de formas diferentes. E o que eles falam um para o outro é: esse é o meu certo e esse é o meu errado. Aí o outro fala: seus conceitos são estranhos. Porém, entretanto e todavia, ambos têm os mesmos tipos de pensamento, o racional e o crítico, porém visualizam coisas diferentes na sociedade, certo? Eles visualizam problemas, eles visualizam leis, regras, eles visualizam como viver em sociedade diferente um do outro, mas sem ferir e sem colocar o pé no centro de justiça um do outro, eles conseguem viver bem em sociedade, certo? Sem ferir um ao outro, seja físico ou seja psíquico, né? Então vamos lá. Outra teoria que a gente pode encontrar. Perdão, gente. Outra teoria que a gente pode encontrar é o absolutismo moral. O que é esse absolutismo moral? Né? Vamos ler comigo e vamos entender por que tem esse reizinho como uma figura para ver se clareiam. Não esqueçam de estar sintetizando, certo? Eu falo várias vezes, eu falo pausadamente, tento, né? Porque eu falo rápido, me desculpem. Para dar tempo vocês anotarem algumas palavras-chave, para dar tempo vocês anotarem cada teoria, né? E colocar pelo menos uma, duas, três palavras ou uma frasezinha que faça você entender dessa teoria. Tudo bem? Então vamos lá. O absolutismo moral. Leiam comigo, por favor. Nessa teoria, o julgamento é que uma ação é boa ou má, independente da cultura a qual o agente pertence. Esse agente, a gente coloca como nós, pessoas, certo? Um agente
vivenciador, um agente que mora na sociedade, tá bom? Não é agente separado, não. É um agente junto mesmo, tá bom? Então, vamos pensar que essa teoria do absolutismo, ela diz que algo é como se esse rei tivesse batido o pé e disse para toda a sociedade dele que você vestir preto é contra os princípios éticos e morais da minha sociedade. Então, independentemente da cultura, todo o reino dele, seja aquele que tem norte, sul, leste e oeste. Opa, desculpa, gente, novamente. Norte, sul, leste, oeste, ele não vai respeitar se aqueles povos vivem de maneira diferente. Ele, independentemente da cultura, ele diz que vestir preto é algo contra a minha sociedade, contra o bem-estar coletivo do meu povo. Então, isso é absolutismo, certo? Esse absolutismo moral é quando é empregado uma lei para todas as pessoas da sociedade, independente da sua cultura. Um outro exemplo atual é a lei seca, certo? Que a lei seca não se aplica em todos, não é com o mesmo nome em todos os países, mas existe na maioria dos países, eu acho que quase em todos, eu nem sei dessa informação totalmente, eu sei que a grande maioria dos países é proibido beber enquanto dirige. Se não for todos os países, são 99%, né? Não permite beber. Olha, isso é um absolutismo moral voltado para todas as sociedades, independente da sua cultura, independente se é norte-coreano, se é sul-coreano, se é norte-americano, se é se mora no México, se mora no Brasil, se mora na Argentina, se mora no Paraguai, Bolívia, Canadá, né? Então, independente da sua cultura, existe uma norma que é essa, que não pode dirigir bebendo. Tudo bem? Tomara que tenha ficado claro. E lembrem-se, se tiverem dúvidas diferentes das aulas, anota no canto do caderno para a gente debater no finalzinho de cada aula, tá bom? Espero que tenha dado tempo vocês anotarem tudo, né? Porque eu estou pensando em como vocês estão anotando. Porque vocês podem fazer, por exemplo, no relativismo, é como eu expliquei antes. Relativos, 2 pontos. Relativismo moral, 2 pontos. Né? É considerado o que é bom e é ruim dentro da sociedade. Né? E aquilo depende da cultura, né? De um povo, diferente do absolutismo moral, que independente da cultura, todos os povos são a mesma norma, é a mesma regra, é a mesma linha de pensamento, certo? Utilitarismo. O utilitarismo, vamos ler comigo só para ficar claro para vocês quando está escrito aqui e quando vai ser um momento da gente sair desse escrito e pensar um pouco a mais para clarear mais ainda nossas ideias, certo? O utilitarismo, ele afirma que se deve buscar maximizar os... Ah, gente, desculpa. Esse negócio de poeira. Perdão. Vamos lá. O utilitarismo, ele afirma que deve-se buscar maximizar os benefícios e minimizar os malefícios, né? Para uma maior quantidade de pessoas. Isso a gente falou dentro da sala de aula. Isso a gente falou dentro da sala de aula. E o que acontece? Quando a gente está trabalhando com pesquisa, a gente busca maximizar, né? Aumentar, expandir, crescer os benefícios por causa daquela pesquisa, certo? E minimizar os riscos. Minha Nossa Senhora. Vou até explicar para vocês agora por que tá dando essa crise de espirro em quase todas as aulas.
Aqui na frente da minha casa está tendo uma obra, meu povo, que minha casa está toda cheia de poeira. Então, é a cada 5 minutos, com os olhos escorrendo lágrimas e o nariz ficando podre, por causa dessa poeira toda. E o ar e o ventilador pioram tudo. Então, já que eu contei esse desabafo da minha vida, vamos voltar para o utilitarismo. Esse utilitarismo, como a gente fala de pesquisa, a gente pode falar também de alguns remédios, fármacos, que eles vão ter algum efeito colateral, mas eles vão ser utilizados em prol de uma melhoria de uma coisa mais agravante, né? Por exemplo, esse é um exemplo bem fictício mesmo. Você toma dipirona para passar suas dores de cabeça, sua enxaqueca, que você não levanta da cama, mas ela lhe dá um certo desconforto abdominal, náusea, né? Aquela coisa, deixa nauseado. Isso te deixou bem, né? Te levou a um caminho bom, porque melhorou aquilo que te incomodava mais, porém, ainda teve um pouco de malefício, mas o malefício foi menos do que o benefício daquela droga, certo? Então, a gente vai passar para o absolutismo moral novamente, para vocês entenderem o absolutismo e o fundamentalismo juntos, certo? Porque aí fica um complemento daquele outro do absolutismo moral que a gente falou anteriormente. Voltando na teoria do absolutismo moral, essa teoria é um julgamento, né? Não podemos esquecer disso, que é um julgamento e em que uma ação é boa ou má, independente da cultura. Por que que isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês? Porque independente da cultura de você, independente da cultura nossa, da cultura do México, da cultura dos Estados Unidos, vai existir uma regra imposta, né? E aquela regra é válida para toda a sociedade. Por que que eu juntei novamente com fundamentalismo, uma outra teoria? Para ver que essa teoria do fundamentalismo, ela propõe conceitos que já existiam, que foram tirados de livros, de escrituras, né? Então, fundamentalismo, vamos ler, por favor, junto comigo. Fundamentalismo é uma teoria que propõe que os conceitos éticos sejam obtidos de uma fonte externa ao ser humano. Essa fonte externa são propriamente dito e eu me escondo da câmera porque eu não posso pirrar na frente de vocês, né? Coronavírus, né? A gente passa virtualmente, Deus é mais. Vamos lá. O fundamentalismo, perdão, gente. O fundamentalismo, ele coloca que algo, olha essa figura que eu coloquei, que algo predispõe, que algo coloca um conceito de vida e aquela pessoa segue esse conceito a partir disso. Prestem atenção. Eu coloquei essa figura porque o que rege perante as maiores capitais, os maiores países, né? Então, é quase totalidade dos países tem fundamentos tirados de preceitos religiosos, né? Por isso que eu coloquei isso, porque a maioria do fundamentalismo é voltado realmente para a religião, certo? Então, você se baseia num conceito externo, que é um livro, e esse livro, ele é um livro muitas vezes religioso, e aí é colocado como um preceito, como uma coisa realmente que exista e é a verdade absoluta. Se diz ali, é porque é verdade. Se não está ali, é porque não é tão verdade ou é porque é algo que vai de contra a acreditação, né? Esse acreditar dessa pessoa, certo? Vamos agora para a teoria kantiana.
Povo, não esqueçam de ir anotando todas as teorias direitinho, com pontinhos, para vocês ficarem bem afiados, né? Caso precisem utilizá-las, certo? Seja para algum trabalho, para alguma prova, tudo bem? Vamos lá. Teoria kantiana. E quem é esse homem que está aí? Não escutei ninguém falando. A gente até falou dele em sala, né? Eu dei essa pausazinha para vocês falarem, né? E eu finjo que escuto daqui de casa. Immanuel Kant, né? O Kant. O que é que esta criatura falou? Ele propôs que o conceito da teoria kantiana é extraído do fato de que cada um deve se comportar de acordo com princípios universais. Por exemplo, o que são princípios universais? Não matar, não roubar, né? Não colocar a vida do outro em risco dentro da saúde, do lado técnico, não fazer coisas sem o conhecimento técnico necessário, né? Então, se você está mexendo com a vida do outro e não sabe o que está fazendo, com certeza nenhuma nação permite isso. Então, presta bem atenção. Se existe uma teoria que diz que os conceitos são princípios universais, que envolve toda, eu vou voltar aqui, ela está diretamente ligada com o relativismo, né? Ela está professor, mas tu não falou que o relativismo é só em determinada cultura? Mas lembra que nas culturas existem normas, que nem o absolutismo moral, que são para ser seguidas. Que são para ser impostas perante a sociedade. Então, pensem, reflitam que o relativismo, absolutismo, utilitarismo, fundamentalismo, teoria kantiana, são coisas que não andam um para o lado, outro para o outro, igual as esferas do dragão, não, né? Do Dragon Ball Z, eles caminham junto para o mesmo lado. Porém, cada um tem seu conceito e sua forma de ser colocada perante a sociedade, né? Cada um foi desenvolvida pensando em algo da sociedade, certo? Então visualizem que as teorias elas caminham juntas, porém elas não são a mesma coisa, certo? Muitas vezes elas são complementar, muitas vezes elas são sinônimas, algumas vezes são antônimas, né? Mas elas caminham para o mesmo lado, né? O ético voltado para a filosofia, que é um ato científico, certo? E ainda existe uma teoria chamada de teoria contratualista. Que teoria é essa, professor? Pelo amor de Deus. Leiam comigo, né, para vocês entenderem bem essa teoria. Refere que o ser humano assumiu com seus semelhantes, né, com seus antepassados, com as pessoas que vivem próximo a você, a obrigação de se comportar de acordo com as regras morais para conviver em sociedade. É um contrato mesmo, né? Vamos ver a teoria contratualista como um contrato que diz que você vai seguir as regras que vocês aprenderam, que nós aprendemos, que nossos pais aprenderam, a seguir e cumprir essas regras em uma sociedade para poder conviver bem, para poder conviver de maneira harmoniosa, certo? Então, essa teoria contratualista, ela fala realmente isso, o que está escrito aí. Então, não esquece de levar para sua síntese, de levar para o seu caderno, porque aí o titio aqui vai pedir para ver no dia da aula, tá certo? Agora, deixa eu passar. Perdão, passei até demais. Travou.
Bom, professor, e o senhor falou na primeira aula, passou um trabalho e agora eu vou voltar novamente. Moral e ética. Professor, por que as coisas são tão voltadas a isso? Porque vocês têm que ter na cabeça de vocês isso, meu povo. Para quando vocês estiverem profissionalmente trabalhando, vocês poderem agir de acordo com o raciocínio e usando a lógica, usando o raciocínio crítico, o raciocínio lógico, o ser racional habitando dentro de vocês fortemente para poder enfrentar situações, para poder lidar profissionalmente, certo? Para poder encarar diversas eventualidades, diversas questões que vão aparecer no meio profissional, certo? Então, vocês vão ler esse texto comigo e todo mundo vai entender já a partir dessa leitura o que compreende a ética e o que compreende a moral, certo? Então, eu dei esse tempinho para vocês lerem, né? Vocês ficam olhando assim, esse professor ficou calado do nada, né? É porque às vezes eu deixo um tempinho para vocês pensarem, porque eu também fico refletindo em como a informação chega até vocês. Por exemplo, eu tenho medo de falar muito rápido e vocês não conseguirem interpretar e ter que ficar voltando o vídeo e não assistir a aula corrida, entendeu? Por isso eu quero que vocês acompanhem toda a aula direitinho, fazendo a síntese, para não precisar voltar, para não precisar ficar pensando novamente no que é, e para poder, no outro dia, no próximo momento de estudo, vocês só visualizarem o caderno e já entender melhor o conteúdo, certo? Então, leiam o que é moral e ética aqui dentro desse parágrafo para clarear. Não seja igual essa criatura da foto. Não fique com a mão na cabeça querendo arrancar, pensando que é ética, moral, se caminha para o mesmo lado, se não caminha. Tudo bem? Vamos lá. A moral é a consideração do que é bem ou mal. A ética é o estudo das teorias que vão explicar a moral. Olha que louco. A ética é o estudo das teorias que irão explicar a moral. A moral é a prática, é o que a gente faz na sociedade, é a prática literalmente. A ética é a teoria que envolve a prática, entendeu? É como se a ética fosse o núcleo e a teoria fosse a membrana citoplasmática, que envolve todo esse núcleo e que tem sua função, né? E que é o prático, o que é que vai fazer as coisas. E a ética, que é o núcleo, vai ficar só jogando as informações, certo? Então, eu trouxe para vocês o que é a ética para o técnico de enfermagem, né? E eu trouxe esses 3 balãozinhos. Nesses balões, vocês vão refletir, vocês vão pensar melhor sobre conduta, conhecimento e equilíbrio, certo? Então, pensem, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha conduta profissional quando eu me formar? Que conduta eu vou seguir? Será que eu vou seguir os conselhos do professor? Será que eu vou fazer como eu vi no estágio? Será que eu vou ler um livro para me clarear? Será isso? Será aquilo? Essa conduta é a que você deve ter para não ter problemas em conviver profissionalmente, para não ter problemas em alguns procedimentos que irão executar, né, no seu trabalho. E dentro dessa conduta está o conhecimento, porque entendam, e olhem se vocês concordam comigo. Se não tem conhecimento adequado, não tem uma conduta adequada. E se você não tem nenhuma conduta adequada, nenhum conhecimento adequado, você não tem um equilíbrio. O equilíbrio de quê, professor? De pensar, de refletir, de fazer acontecer, ou de não fazer acontecer, ou de um momento de conversar, um momento de brigar, um momento de voltar atrás, um momento de pedir desculpa, um momento de fazer certo, um momento de aprender, um momento de errar, né? Então, o que é isso? O que envolve
toda essa ética para o técnico de enfermagem. Envolve realmente esses 3 ciclos de conhecimento, conduta e equilíbrio. Conhecimento, conduta e equilíbrio. Conhecimento, conduta e equilíbrio. Né? Então, faz esse circuitozinho aí de ida e volta para que você tenha uma reflexão de como você vai colocar seu lado profissional para atuar, né? Visualizando que você tem conhecimento para isso, que você sabe a conduta necessária e falta só o equilíbrio entre o conhecimento e a sua conduta, certo? E eu vou deixar aí, escreva o nome conduta nessa síntese, 2 pontos, e coloque uma conduta profissional exemplar. Qual seria uma conduta profissional exemplar? Certo? E que tipo de conhecimento ele precisaria para ter essa conduta? E como ele poderia fazer acontecer essa conduta de uma maneira que não prejudicasse o serviço ou que não suspendessem outras consultas? Entenderam? Então, eu quero que vocês façam isso pensando nesses balãozinhos para que clareie mais a mente de vocês e vocês possam até levar para a sala para a gente poder discutir melhor, tudo bem? Vamos passar. Opa, perdão. Oi. E para o técnico de enfermagem que está indo, que já está na porta de saída, né? Para vocês que estão entrando agora, é para esse conhecimento fixar em vocês e nunca mais desagarrarem, certo? Então, eu coloquei alguns questionamentos que vocês vão ficar pensando, refletindo sobre isso, tudo bem? Por exemplo, o primeiro, será que é correto tomar tal atitude? Que atitude? Meu Deus, que atitude? Que atitude é essa, Senhor? Essa atitude é uma atitude boa? Essa atitude é uma atitude ruim? Então, você parar para pensar que tipo de atitude, sem fazer ela por impulso, é um ato de ética e é um ato que você vai ser reconhecido profissionalmente, pode ter certeza, né? Então, vamos para o segundo questionamento. Deve-se ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Meu amor, depende do tanto que você ama seu amigo, né? Mas, assim, são perguntas que vocês vão guardar para si e vão tentar se responder. Não precisa nem colocar nessa síntese, não, tudo bem? Então, peguem essas perguntas, vejam se elas se já colocaram alguma vez nas suas vidas, escrevam se vocês tiverem alguma dúvida, para que vocês possam estar compartilhando na próxima aula. Vamos lá para a terceira indagação, né? Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Bom, é aquilo que a gente falou. Nem tudo que é certo dentro da nossa sociedade vai ser certo e justo dentro de outra sociedade. Porém, vocês vão colocar qual a situação que se passaria no sinal vermelho, né? Para a gente, no caso, não para os carros. Tudo bem? Agora, a gente vai ler o último e eu quero que vocês leiam comigo. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? É isso que a gente acabou de fazer, né? Será que está só cumprindo ordens? Será que isso vai de contra os meus princípios? Né? Será que moralmente, mesmo a gente sabendo que nenhuma parte do universo era para existir a morte, o assassinato, né? Era para a pessoa morrer de velhice? Então, se uma pessoa que matou na guerra, ela vai ser culpada ou não, né? Olha que tema difícil, que tema denso da gente pegar na mão e realmente refletir sobre isso, né? Então vamos lá. Essas perguntinhas são para vocês refletirem, vocês podem até anotar 2 pontos e escrever aí que no momentozinho que a gente tirar os 5 minutos, a gente conversa, tudo bem? Agora, eu queria que vocês lessem isso que está nesse próximo slide, certo? Essa pequena indagação.
Bom, espero que vocês tenham lido, né? É difícil definir se você é ético ou não? Se você está aplicando os seus princípios de ética dentro do seu estudo, dentro de casa, dentro das unidades. Porque imagina, não adianta nada eu ir para uma unidade e me dar mal com os profissionais. Não adianta nada eu ir de contra o meu chefe sem uma solução para ele, certo? Então, será que eu estou sendo ou não ético? Ou será que eu sei me definir quando eu sou ético e quando eu não sou ético? Então, essas são a balança, né? E vocês veem qual que pesa mais. Ainda voltado para o técnico, nesse próximo slide, eu quero que alguém leia comigo para a gente poder ficar todo mundo acordado e todo mundo, se puder ler também, fica melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá. A enfermagem é uma profissão da área da saúde. Olha aí, tá grifado. A enfermagem é uma profissão da área da onde? Saúde, cuja a essência e especificidade é o cuidado do ser humano no âmbito individual, familiar e da comunidade. Ou seja, não só da enfermagem. Olha só quem faz tanto esse cuidado da família, do indivíduo e da comunidade. O agente comunitário de saúde, né? Ele que está diretamente também ligado a isso. Ai, professor, quer dizer que a gente não vai estar? Vão estar sim. Só que imagina o contexto de um ACS que mora já dentro da comunidade, né? Então, a gente continua o texto. Desenvolvendo atividades de promoções, recuperações e reabilitação de sua saúde e prevenção de doenças. Também compreende um componente próprio de conhecimento científico e técnico, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, estéticas e políticas, certo? Todas essas áreas, todos esses pensamentos passam diretamente para o ensino e as pesquisas científicas, tudo bem? Então, para a gente entender melhor o que é o técnico, a gente precisa entender melhor o que é a nossa profissão, né? O que a gente vai fazer quando se formar, além de pedir para Cristo abrir um emprego para a gente? A gente vai entender que a enfermagem ela é voltada cientificamente para o cuidado do ser humano, certo? Dentro desse ser humano, ela vai ver o que ela consegue captar no âmbito individual, no âmbito familiar e na comunidade, marcando preenchendo, na verdade, marcando não, preenchendo todas as lacunas daqueles profissionais que eles ficam à espera, né? Realmente a gente fica à espera de um bom resultado, mas às vezes nós como alunos não nos atentamos para essas práticas, né? Para o cuidado, para o que é a enfermagem, com o que a enfermagem trabalha, que é promoção da saúde, o que é recuperação, o que é reabilitação da saúde e prevenção de doenças, pelo amor de Deus. Então, para não ficar perdido, acompanhe a aula todo dia do começo ao final, que eu garanto que é uma aula leve, tranquila, né? Então vamos lá. Bom, e tudo na vida precisa se ter equilíbrio, nada pode ser de mais, nada pode ser de menos, certo? De mais não mata o paciente, de menos não faz efeito e mata o paciente. Leiam comigo. O termo ética profissional refere-se aos padrões de conduta moral, isto é, padrões de comportamentos relativos ao paciente, ao patrão e aos colegas de trabalho. Ter uma boa capacidade de discernimento significa distinguir o que é certo e o que é errado, né? E como agir para chegar ao equilíbrio. Então, eu preciso visualizar o que é a ética, eu preciso incorporar a ética para eu manter um equilíbrio e não precisar ficar me lembrando das coisas, não ficar lembrando de alguns processos. E sim, eu já tomar como verdade, né?
É 100% quando tu fala tomar como verdade, professor? Não, jamais. Não é disso que eu estou falando, certo? Então, a gente fica com as perguntas... Oi, perdão. De que tipo de profissional vou querer ser? Né? Então, já escreve que tipo de profissional vou querer ser. Vamos lá. Pensem, feche os olhos, meditem, pare, fique em transe e responda cada pergunta. Não vão parar assim com a mão na cabeça e ficar. Pelo amor de Deus. Para refletir realmente sobre o que eu vou querer ser profissionalmente, pelo amor de Deus. Como que eu vou atuar, né? Então, isso realmente é uma pergunta para você responder e poder visualizar o que vai ter que enfrentar profissionalmente, né? O que você vai caminhar profissionalmente para poder desvendar, certo? Mais uma outra incógnita, mais uma outra preocupação para vocês é como melhorar minha profissão. Aí é outra pergunta, aí vocês não vão fazer isso não. Vocês vão ler, refletir e pensar como melhorar minha profissão. Pode até colocar em todos os cadernos de todos os módulos e perguntar aos professores de todos os módulos como que eu melhoro minha profissão, professor? Me dê uma luz, né? Se a gente souber, a gente dá até duas, imagina uma. Então, são essas perguntas que vocês vão precisar para poder seguir um raciocínio, para poder gerar um conhecimento, para poder desfrutar o que vocês precisam entender, né? O que vocês precisam tornar um conhecimento para longo prazo, né? Para a formação realmente de vocês. Então, tem outra pergunta. Enquanto profissional, o que devo fazer para seguir a moralidade do meu serviço? Já que você entendeu que moralidade são as regras, não tem nem o que muito se perguntar, né? Então, como devo ser profissionalmente para seguir todas as regras, né? Então, fiquem focados nisso. Pensem, reflitam, vejam se realmente dá para vocês conseguirem agarrar tudo isso, ver que isso é uma oportunidade única, uma oportunidade incrível para poder estar crescendo numa profissão que está sempre em mudança, sempre se desenvolvendo para o melhor, né? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Enquanto pessoa e profissional, devo ser ético sempre. Ético, né? Como a gente falou, que você, se você entende, se você tem um equilíbrio, se você tem um poder de persuasão, se você tem entendimento, se você é consciente e orientado, é óbvio que tente aplicar a ética dentro de você sempre, né? Então, isso é algo com que façam que vocês entendam melhor como vocês vão se portar futuramente. Porque tudo isso fala do futuro profissional de vocês, certo? Todas elas relatam, todas as perguntas estão ligadas, referem a um momento profissional, a um momento de chegada no mercado de trabalho, certo? Então, vamos para a última. Como exerço a ética no meu profissionalismo, né? Por osmose, encostando a cabeça lá nos livros, fazendo igual aquele meme do meninozinho com a mão na cabeça, trazendo conteúdo? Não. Exercer a ética é a coisa mais fácil. Se tu é ético dentro de casa, se tu entende do que está sendo falado, se tu respeita as regras da tua casa, vai ser um bom profissional, né? Vai ter trabalhado para construção profissional, né? Para uma melhoria pessoal. Então, isso já é algo que vocês visualizem, né? Que vocês possam estar visualizando mais lá na frente, diretamente, né? Para poder vocês não se acabarem desviando, certo? Agora, eu vou pedir para vocês escreverem mesmo relativismo, perdão, relativismo,
absolutismo, utilitarismo, fundamentalismo, teoria kantiana, teoria contratualista, né? E o que você vai seguir? A ética, a moral, ou você segue os dois porque ambos caminham juntos, né? Então, nada seria da moral sem a ética e nada seria da ética sem a moral. Quando você tem uma pessoa só dizendo para fazer e não tem outra que faça, você não tá fazendo nada mudar, né? Tá tudo a mesma coisa. Não tem ninguém que faça, mas mesmo assim você delega a função. Na moral, é você aqui cuidando de um serviço, viu que vai melhorar fazendo tal procedimento, mas não tem ninguém lá na ética para poder visualizar, agarrar esse gancho e poder dar uma luz para vocês, certo? Vamos lá. Não esqueçam de criar esse tripé. O que é isso? Essa tríade, né? Esse tripé, esses três aqui, ó. Né? Imagina que é um tripé, uma tríade mesmo. De conduta, conhecimento e equilíbrio. Conduta, conhecimento e equilíbrio. Se eu tenho uma conduta adequada, é porque eu tenho um conhecimento adequado e o equilíbrio adequado. Se eu tenho uma conduta legal, mas eu desconheço muito e eu sou equilibrado, não vai afetar. Mas agora, se eu não tenho conhecimentos e eu tenho uma conduta errada, jamais eu vou ter o equilíbrio. Então, o equilíbrio se encontra presente em todas, menos naquela que é rejeitada, né, futuramente por causa que não se encaixa dentro de um padrão ético. Dentro dessas... professor, essas perguntas que você pediu para a gente refletir, é só para pensar? Se você achar outras perguntas, pode até acrescentar. Essas daqui eu quero ver em sala de aula, ela respondido, né? Mas como melhorar minha profissão? Pode ser algo que vocês não aprendam no técnico, né? Pode ser algo que venha com a experiência, pode ser algo que venha num curso que vocês fazer, seja lá mudando, né? Alguns pontos negativos que estão acontecendo dentro do município, mas essas perguntas que não vão ser complementares, vão ser as originais mesmas, vocês vão pegar, escrevê-la toda, 2 pontos. O que significa? É um trabalho? Não, é uma síntese. Então, você vai resumir 5, 10, 20 palavras ou frases. Tá certo? Então, acho que ficou bem claro mesmo essa aula. Ela não foi uma aula muito extensa, muito cansativa, porque vocês já tiveram a introdução, eu já levei para a sala de aula, eu já levei para dentro da sala de aula, dando a introdução de ética e moral naquele primeiro dia do encontro. Então, visualizem, gente, a postura de vocês. Visualizem os princípios que vocês vão utilizar como profissional. Veja seu papel, faça sua função e faça sempre bem para você ser reconhecido, certo? Nas questões de funções e fundamentos da ética, vocês têm que só entender que ela não pode sair de vocês jamais, principalmente no âmbito do exercício profissional, certo? No caso do técnico. Então, gente, essa aula é curtinha, ela é mais para abrir um pensamento, um raciocínio crítico para vocês, certo? Então, vocês vão pegar essa síntese, vão escrever lá, né, direitinho, que a gente vai ver em sala de aula, tá certo? Se eu não lembrar, por favor, alguém poder levantar a mão nos 5 minutos antes de acabar e disser, professor, os trabalhos, você vai querer pegar, né? O vídeo das suas aulas online, você vai querer ver, né? Então, eu vou querer ver sim, pelo menos está passando para ver. Em relação ao vídeo passado, né? É tudo complementar. Então, vocês têm a obrigação de assistir uma aula teórica, né, presencial por mês ou por semana, mais 2 online, certo? Vai ficar um pouco mais apertado porque eu vou mandar mais 2 só para vocês reporem, porque eu não tive que fazer aquelas outras 2, sintetizando, trazendo conteúdo para cá. Agora eu vou fazer mais 2
da semana passada e 2 dessa, certo? Totaliza-se, e 2, ou dessa não, daqui vem, no caso. Totaliza-se 4 questões, eu acho. 4 resuminhos, né? 4 métodos de estudo. Eu espero que esse momento do slide também tenha ficado bem claro para vocês, certo? Onde, vou até botar para isso, a ética é a ciência do comportamento moral do homem na sociedade e, como tal, não pode ser entendida racionalmente, a não ser partindo-se de uma concepção filosófica. Ou seja, se você tem base a sociologia, a filosofia, e vê que na filosofia encontrou algum autor pensante da época, né, que mudou a realidade, tudo bem. Agora, se for só por achismo, eu acho, eu não sei o quê, sem provas, sem alguma coisa, né, sem fundamentalizar a ideia, sem incorporar a ideia, aí não vale de muita coisa não, tá bom? Pois, gente, vou voltar para o começo, que essa é a parte que eu fiquei realmente receoso. Beijo no coração de vocês, estudem, não esqueçam de assistir a aula, não fiquem assim, não fiquem dormindo, tá bom? Tenham uma postura, fiquem no cantinho de vocês, né? Peguem sempre papel e lápis para assistir minhas aulas, para a gente poder estar discutindo e vocês não puder e vocês terem um melhor entendimento. Gente, no vídeo passado eu acho que eu não falei, que foi o primeiro. Esse eu acho que vão colocar para vocês. Não lembro. Não esqueçam de comentar turma de vocês, o nome completo lá e o professor nos comentários do Facebook, tá certo? Então, tenha sido uma aula que esclarecesse muita coisa, que tivesse esclarecido muita coisa para vocês, né? Então, eu peço isso, que vocês estudem, que vocês vejam a importância dessa aula, que vocês vejam a importância de vocês no processo de trabalho e que vocês consigam ter alguma coisa futuramente a partir dos conhecimentos dessa aula, certo? Pois eu agora vou desligar aqui, tentar, né? Porque o negócio aqui é meio difícil.